pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar um conteúdo que eu adoro. É o conteúdo de sólidos geométricos, aquelas figuras que saem do papel e criam formas ocupando o espaço. São figuras formadas por comprimento, largura e altura. Ela toma uma dimensão. São figuras tridimensionais. Quando eu fui elaborar essa aula, eu fiquei pensando como seria a nossa aula presencialmente? Como que eu faria para os alunos olharem o conteúdo e pensarem, caramba, que legal! Logo, separei algumas coisinhas para vocês. A primeira coisinha que eu separei é esse pote aqui, ó. Esse pote cheio de pirulito bem gostoso. Pirulito com chiclete. Aqui eu separei uma caixinha cheia de chicletes. Agora, esse biscoito, um biscoito de chocolate. Esse outro biscoito, esse suquinho de pêssego e por enquanto só. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam, dá para perceber que tudo saiu do plano, nada está só encostado aqui, ó, no nosso puff. Tudo está tomando uma outra dimensão. E agora a gente vai separar em grupos. Quais desses objetos aqui rolam? Vamos ver? Olha só, vou tirar aqui alguns. Esse daqui é um objeto que rola? Ele rola. Esse daqui, ó, rola? Também rola. Esse daqui rola? Por mais que a gente faça força, observe como ele não desliza. Esse daqui, se eu coloco ele assim ou assim, ele também não rola, ele só desliza. E esse, será que ele rola? Também não rola, olha, ele fica emperradinho, ele tem umas laterais aqui que fica bem difícil, né? E aí a gente consegue perceber uma coisa, objetos que rolam possuem faces que tem essa estrutura arredondada, por isso que desliza assim, olha, rolando, né? Então esse e esse daqui fazem parte de um grupo, esses dois são corpos redondos, porque eles possuem uma face arredondada, tá? Esse daqui é um cilindro, esse daqui também. Observe, olha, que essa base é igual a essa base. É uma base redonda, circular, olha lá. Base e base são iguais. Isso aqui é um cilindro e esse daqui também é um cilindro. Já os que ficaram aqui, observem só. Eu tenho esse aqui, que é uma caixinha de chiclete, que eu tenho laterais, eu tenho faces que são formadas por figuras planas. Eu tenho retângulo, no lado oposto, retângulo. Aqui também, retângulo, retângulo. De cima e de baixo, também retângulo. Isso daqui são chamados de poliedros. Poliedros são figuras tridimensionais formadas por figuras planas nas suas faces. Aqui é a mesma coisa, eu tenho figuras planas, olhem só, figuras planas nas laterais e nas duas bases. E aqui é a mesma coisa. Vou pegar aqui como exemplo esses dois. Eu consigo classificar esses dois objetos, além deles serem poliedros, eu posso dizer que eles também são prismas. São prismas por quê? Porque as duas bases são formadas também por figuras planas, nesse caso, quadrilátero. Agora é o seguinte, prestem atenção nesse desafio. E esse saco? Todo mundo já comeu isso daqui? Esse aqui, esse fofinho que é chamado de marshmallow? Se eu tirar um aqui desse saquinho, vocês conseguem perceber que tipo de figura é essa daqui? Vocês vão colocar lá no Google Sala de Aula. Que tipo de figura tridimensional é esse marshmallow? É uma figura tridimensional, é um sólido geométrico, mas ele faz parte dos corpos redondos ou dos poliedros? Oi, gente! Dando continuidade àquele nosso conteúdo de sólidos geométricos. Nós acabamos de assistir um vídeo sobre esse conteúdo e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O que são sólidos geométricos? Lá naquele vídeo dos doces, eu cheguei a falar a respeito. Estão lembrados? Nós tínhamos algumas embalagens parecidas com essas aí da foto, olha, do desenho. Algumas bem parecidas, tipo aquele cilindro ali, ó.
Bom, nós temos que sólidos geométricos são objetos tridimensionais. E a tia Vanessa já falou para vocês que os objetos tridimensionais são objetos que possuem largura, altura e comprimento. Portanto, eles acabam saindo da folha de papel. Eles saem do plano, né? Eles ocupam um espaço. Exemplos do nosso dia a dia. Aqui aparece a bola, aparece o dado, aparece um funil, um chapéu de aniversário e esse extintor de incêndio. Será que só de olhar você já consegue fazer aquela classificação que nós fizemos lá naquela outra atividade? Sólidos geométricos. Ele tem algumas características importantes: faces, arestas, vértices. Todo mundo lembra o que é um vértice, o que é uma aresta e o que é uma face? Olha só nessa figura aqui. A face é exatamente a figura geométrica. É o quadrado ou o retângulo. O vértice são as pontas, é a junção das arestas. E a aresta é a junção de dois vértices. Então, observem aqui na figura, esse vermelhinho aqui, ó. Ela é a aresta, está unindo esse vértice de cima com o vértice de baixo. A face é exatamente isso que está pintadinho aqui de verde, mas tudo que está pintadinho também de amarelo são as outras faces. E o vértice é exatamente a pontinha. Eles se dividem em dois grandes grupos: os grupos dos poliedros e os grupos dos corpos redondos. Aqui nós temos exemplos de corpos redondos. Um só apareceu lá na nossa apresentação, que foi esse do meio, que é o cilindro. De um lado nós temos o cone e do outro lado nós temos uma esfera. E agora nós temos os poliedros. Os poliedros são objetos, né, um grupo que apresentam várias características específicas. Ele é subdividido em prismas e em pirâmides. Lá naquela nossa apresentação, a tia Vanessa mostrou para vocês só um tipo, que é esse daqui, o prisma. Quem está do lado, esse que tem uma ponta, é a pirâmide. Corpos redondos são sólidos de revolução. Sua superfície possui pelo menos uma parte arredondada, ou seja, ela não é plana. É isso que faz o objeto rolar. Temos aqui os exemplos. E agora a gente vai trabalhar com os poliedros. Eles são aquelas faces que têm forma plana, né? Por isso que a gente não consegue rolar aquele objeto. Olha só no caso aqui desse prisma. Eu tenho aqui essas arestas, as faces, e isso impede, essas quinas impedem de que o objeto role. E eu tenho aqui, no caso, a pirâmide. Qual que é a diferença entre o prisma e a pirâmide? Olhando esses dois desenhos, você consegue identificar? O que eles possuem de diferente? Já já a gente vai falar sobre isso. Quando vocês olham um cone e uma pirâmide, qual que é a diferença entre esses dois objetos e o que eles têm em comum? Vocês vão fazer essa pesquisa, nós vamos falar sobre esse conteúdo de novo daqui a pouco, e vocês vão colocar essa diferença entre o cone e a pirâmide lá no Google Sala de Aula, nos comentários, como vocês já estão acostumados a fazer, e aquela perguntinha do marshmallow também, tá bom? Olha, um beijo no coração de vocês e não esqueçam de responder essas perguntinhas, tá bom? Até a próxima!